Bem-vindos a mais um dia de Evangelho no Lar com a família Caibar de Souza Schutel. O Centro Espírita Nosso funciona e está localizado no município de Praia Grande, litoral sul de São Paulo. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe nossos vídeos e também participe do nosso grupo do WhatsApp. Lá tem muito mais conteúdo para você. O nosso WhatsApp, o código de acesso é o 13, código da área, e o número do WhatsApp é o 981308408. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe nossos vídeos, faça o Evangelho no Lar. Nós fazemos toda semana, uma vez por semana, fazemos uma leitura do Evangelho, fazemos um comentário e depois fazemos as vibrações. Nas vibrações, cada um faz do seu jeito. Se você não tem um roteiro do Evangelho no Lar, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp 13 981308408 e nós encaminharemos o roteiro do Evangelho no Lar. E baseado naquele roteiro, você faz do seu jeito o Evangelho na sua casa, que vai proteger a sua casa, e também na hora das vibrações você mentaliza a casa das pessoas que você quer bem e que não faz o Evangelho, ou que tem até a proteção, como no caso da nossa casa espírita, né, que nós dirigimos. Nós fazemos as vibrações para a nossa casa, onde nós moramos, e para o nosso centro espírita também. Você pode fazer para o seu local de trabalho, pode fazer para a casa de um parente, de um amigo, né? E no local de trabalho, como nós também fazemos, todas as manhãs quando chegamos para trabalhar no nosso centro espírita, que ele não fecha, funciona inclusive na véspera de dia de Natal e véspera de dia de Ano Novo, nós fazemos oração, tanto na Câmara de Passe e também na entrada do centro, para pedir a proteção e o amparo desses irmãos desencarnados e também os encarnados que vão se associar conosco naquele dia de trabalho. Então, faça o Evangelho no Lar. Agora nós vamos fazer uma leitura, a Márcia vai fazer uma leitura e depois nós vamos comentar. Faça o Evangelho, proteja a sua casa, proteja os entes queridos que vocês queiram. Podem até mencionar na hora das vibrações o nome dos seus entes queridos e eles sejam protegidos pelos bons espíritos e guiados e orientados completamente na disponibilidade dos espíritos amigos. Quando nós marcamos a hora e o dia do nosso Evangelho no Lar, os desencarnados também se conectam com aquele ambiente que nós nos proporcionamos para fazer o Evangelho no Lar, tá? Mas se você, por algum motivo, perder o dia e a hora, faça a si mesmo. Faça no dia seguinte, numa outra hora, mas não deixe de fazer o Evangelho. Não pule a semana. Então vamos começar com a leitura do Evangelho e depois nós vamos para o comentário. Leia sempre um trecho, sempre na sequência, porque se você abrir aleatoriamente, você vai perder o conteúdo do Evangelho. Então pegue desde o começo trechos do Evangelho e vai lendo a cada dia de Evangelho no Lar. Então vamos seguir com o nosso Evangelho. É disposição natural. No microfone. É disposição natural em todos nós a de nos apercebermos muito menos dos nossos defeitos do que dos de outrem. Diz o Evangelho: vedes a palha que está no olho do vosso próximo, e não vedes a trave que está no vosso. Seus médicos são mal-sucedidos, tratando da maior parte das moléstias, é que tratam do corpo, sem tratarem da alma. Ora, não se achando todo em bom estado, impossível é que uma parte dele passe bem. O Espiritismo fornece a chave das revelações existentes entre a alma e o corpo e prova que um reage incessantemente sobre o outro.
Abre, assim, nova senda para a ciência, com o que lhe mostrar a verdadeira causa de certas afecções, faculta-lhes os meios de as combater. Quando a ciência levar em conta a ação do elemento espiritual na economia, menos frequentes serão os seus maus êxitos. Todos os homens, a partir da infância, muito mais fazem de mal do que de bem. Essa sentença de Sócrates fere a grave questão da predominância do mal na terra, questão insolúvel sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e da destinação do planeta terreno, habitado apenas por uma fração mínima da humanidade. Somente o Espiritismo resolve essa questão, que se encontra explanada aqui adiante nos capítulos 2, 3 e 4. Quer fazer um comentário? É a impressão que eu tive. O microfone, segura ele na mão, depois você vai passando para mim. A impressão que eu tive aqui é que é muito mais fácil vermos as falhas naqueles que estão ao nosso lado do que em nós mesmos. Talvez porque seja mais fácil, né, apontar o dedo para os defeitos dos outros do que tentar corrigir os nossos, né? Nós, seres humanos, temos o grave defeito de cuidar da matéria. Esquecemos do espírito, né? Então nós julgamos os outros como se nós não tivéssemos feito nada de errado na vida. Nunca prejudicamos ninguém, nunca fizemos ninguém chorar, nunca decepcionamos ninguém, nunca maltratamos ninguém. Nós somos perfeitos. A gente não sabe nem o que a gente está fazendo aqui no planeta de provas e expiações, que era para a gente já estar acima da esfera crística, que é onde Jesus estava há 2023 anos atrás. Então, essas pessoas são perfeitas demais para estarem no mundo aqui. Então, quando nós temos a consciência que todos nós devemos ter de que nós falhamos, nós não julgamos, né? Por isso que muitas vezes acontece com as pessoas delas decaírem na vida moralmente, ou através da bebida, da boemia ou de alguma coisa assim, para que ela tenha contato com o mais obscuro da sociedade. Para quando ela estiver erguida, porque todos vamos nos erguer, ela não julgar. Porque ela sabe que ela andou por esses caminhos escuros também. Isso acontece muitas vezes numa mesma encarnação. Não precisa ter encarnações antecedentes ou futuras para essa situação acontecer. E quando a gente tem plena consciência de que nós erramos ou falhamos tanto ou igual àquele que nós vamos julgar, nós não julgamos. É isso que fazem os espíritos mais esclarecidos, mais evoluídos. Eles têm plena consciência das suas existências. Por isso, eles não nos julgam. Nós temos uma única vida com várias existências. E aos pais, né, que são aqueles espíritos que encarnaram antes e não sempre são mais evoluídos que os espíritos que vêm como filho, eles se preocupam muito com a parte material do corpo do filho. Põe seus filhos em academia, ensinam lutas marciais para autodefesa. A criança sabe se defender de tudo, mas esquecem da defesa do espírito. Esquecem de levar essa criança numa religião, qualquer que seja, porque a melhor religião é aquela que transforma o ser humano no ser humano melhor. Esquece de criar defesa espiritual para aquela criança, para aquele ser, e se preocupa só com a defesa física. Então, as pessoas ficam vulneráveis, crescem vulneráveis, e nós temos um monte de pessoas encarnadas e desencarnadas em desequilíbrio porque não cuidaram do espírito, da evolução espiritual e apenas da carne. Fala alguma coisa? Então nós temos que ter a consciência de que somos nós os responsáveis pela nossa existência e pela existência daqueles que estão conosco. E não julgar nunca.
Porque muitas pessoas falam, mas aquela pessoa roubou. Tá, mas e você que desfez um relacionamento, que fez fofoca, que jogou um contra o outro, que acabou com uma amizade, ou que chegou para alguém e falou que essa pessoa não seria capaz de fazer nada na vida, e essa pessoa acreditou e hoje ela é incapaz de produzir? Quem é o maior ladrão? Aquele que rouba o bem material ou aquele que rouba a esperança, o sonho e a expectativa de melhora de vida do seu semelhante? Então, por isso que é importante a gente refletir quando nós estudamos Kardec e fazemos a nossa vida melhor e não julgamos ninguém. Então vamos para nossas vibrações e depois nós vamos tomar a água, porque antes do início da nosso Evangelho no Lar, nós preparamos uma jarra com água e um copo com água para quem estiver presente. Se nós estamos sozinhos, o comentário é o mesmo, porque nós estamos sozinhos encarnados, porque tem também os desencarnados conosco. Então a gente comenta em voz alta, não precisa ficar gritando nem nada, fala em voz alta, faz as vibrações e depois das vibrações enchemos o nosso copo ou de quem está junto conosco para a água, que nós vamos magnetizar essa água antes de beber. Então vamos para as nossas vibrações. Vamos agradecer a Jesus, aos Espíritos amigos de Cristo, a oportunidade de estarmos reunidos nesse Evangelho no Lar, e que esses irmãos benfeitores retirem os miasmas, as energias negativas, e aqueles irmãos enfermos que porventura estejam nesse ambiente em decorrência da nossa má vigilância, do nosso mau pensamento e do nosso mau comportamento. Que eles sejam retirados e levados para diversas casas de oração, e que os Espíritos amigos de Jesus façam uma redoma de luz em torno deste lar, nesse caso, o nosso apartamento, a nossa casa, e de toda a nossa vizinhança, protegendo, amparando e iluminando a vida de todos que conosco convivem em sociedade, mesmo estando separados por paredes. Que os nossos irmãos sejam atingidos por essas vibrações e que nós também, moradores desta casa, sejamos amparados, protegidos, iluminados, onde quer que estejamos o tempo todo. Que os nossos entes queridos, familiares e amigos sejam protegidos dentro da sua necessidade, onde quer que estejam, e que os bons espíritos possam estar ao seu lado. E agora vamos vibrar também pelo nosso ambiente de trabalho, a nossa casa espírita, o Centro Espírita Caibar de Souza Schutel, localizado na rua Jundiaí, número 451, no bairro do Boqueirão, Praia Grande, São Paulo. Que os Espíritos amigos de Jesus, tarefeiros do bem, auxiliares daquela casa, façam uma redoma de luz em torno daquele imóvel, não permitindo que encarnados e desencarnados adentrem o local ou fiquem nas imediações, desarticulando, desarmonizando ou prejudicando as atividades edificantes promovidas naquele lar. Que os bons espíritos, amigos de Jesus, nos auxiliem, que nós possamos promover a cura do corpo físico, do perispírito e da alma, através do tratamento do magnetismo que realizamos na nossa casa espírita. E que nós possamos ter os recursos financeiros necessários para manter aquela casa espírita aberta, funcionando, atendendo 365 dias por ano, consolando, esclarecendo e fazendo com que as pessoas se sintam cada vez melhor e mais próximas de Deus. Que os bons espíritos nos protejam e que nós estejamos sempre felizes, dispostos e saudáveis. Protejam a nós, dirigentes do Centro Espírita Caibar de Souza Schutel, e que nós tenhamos saúde física, mental e intelectual para dirigirmos os nossos dias, a nossa vida e a casa espírita que administramos. Que os bons espíritos nos abençoem, nos guiem e nos guarde. Que durante o sono nós nos desprendamos do corpo físico e possamos ir para locais de auxílio, de ajuda e de socorro aos nossos irmãos menos favorecidos, que estão ligados ao corpo físico e aqueles que já estão desencarnados.
que nós possamos ser sempre úteis e sabedores que somos, que só através da caridade, só através de sermos úteis ao nosso semelhante, como procuramos ser todos os dias da nossa existência, é que nós encontramos a verdadeira felicidade. Agora vamos magnetizar as águas e tomar a água, e que todos acompanhem também, façam isso na sua residência. Espera já e colocar. Agora a Márcia está pegando a água, a jarra com água, vai pegar os copos, vai servir a água para os participantes. Se ela estivesse sozinha, ela serviria água só para ela, mas como estamos em 2 pessoas, ela serve água para ela e para mim, e depois nós vamos magnetizar estas águas, né? É uma redundância falar fluidificar, porque a água já é fluidificada, né? A água já é fluida, né? Então eu não vou fluir uma coisa que já é fluida, eu vou magnetizar, levar a minha energia animal, junto com a energia dos desencarnados que estão nesse evangelho no lar, e modificar as células e moléculas dessas águas, que vão se tornarem remédios salutares para a nossa evolução. Quer fazer uma magnetização? Sim. Então, espera um pouquinho só. Espiritualidade amiga, Divino Mestre Jesus, auxilia-nos para que possamos magnetizar essas águas, tornando esse líquido medicamento, proporcionando saúde física, mental, espiritual, para que possamos prosseguir em nossa jornada a caminho da evolução. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Pronto, agora nós vamos tomar a água. Toma água você, depois eu tomo. Nós vamos tomar a água, que hora nós estamos tomando por causa da filmagem, cada um de uma vez, tá? Pegamos a água necessária para o Evangelho no lar. Essa água não é a água do tratamento da casa espírita, é água magnetizada especificamente para o Evangelho no lar. Então não preciso encher a jarra, eu só pego o suficiente para aquele culto do Evangelho no lar, e depois de tomada nós damos por encerrado o nosso Evangelho no lar. Simples e fácil, tá? Faça isso na sua casa, proteja o seu lar, se proteja, proteja quem você ama. Qualquer coisa, entre em contato conosco, que nós passamos o roteiro. Assista os vídeos do nosso canal. Todo dia tem vários vídeos sobre a doutrina espírita para você. E também nós temos também uma novidade, um vídeo curto, de 30 a 1 minuto no máximo, diário, de perguntas e respostas sobre o Livro dos Espíritos. E é bem interessante a gente ter esse diário de bordo da nossa existência no nosso dia a dia. E os bons espíritos te acompanhem, agora e sempre.